Muito boa noite. É muito bom estarmos juntos, passarmos juntos, estudarmos juntos. Desde a escola a gente sabe que o estudo produz muito mais quando a gente estuda entre amigos. E nós, no trabalho espiritual, sabemos que não estamos apenas entre amigos, entre os encarnados, mas também com os desencarnados, a toda vez que a gente se coloca de boa vontade a serviço das pessoas e a serviço de nós mesmos. Então é com muita alegria que a gente começa o trabalho da noite de hoje, já acolhendo os primeiros amigos que vêm até o nosso estudo, como a Ana Nery Pinto, Cristiane Edreira Lopes, Vandinha Jesus, Andréa Guedert, Andréa Salvatore. Muito bom estar entre amigos e aprofundando a nossa amizade, porque um momento como esse é feito para ampliar e aprofundar a nossa amizade, já que é nesses momentos críticos que a gente percebe um pouco mais as pessoas, recebe um pouco mais as pessoas e dá um pouco mais para as pessoas também. Isso nos irmana, nos une cada vez mais. É muito bom estar com vocês e para esse exercício nosso de fraternidade, é claro que a gente começa os trabalhos com uma oração, porque nós de nós mesmos, com as tensões do mundo, a nossa tendência é baixar a vibração. E toda vez que a gente se propõe a esse exercício de fraternidade, é fundamental elevar a vibração. Tudo o que eleva a nossa vibração, trabalhar com plantas, dançar, cantar, ou seja, natureza, arte, mentalização, oração, meditação, são todos exercícios fantásticos que a gente deve ter, deve praticar, deve ter no nosso arsenal para poder enfrentar esses desafios da transição planetária. Vamos a ele então. Vemos essa noite, meus irmãos da Terra, meus irmãos do plano espiritual mais alto, nossos irmãos do plano espiritual mais baixo, que todos nós nos irmanemos e usemos inclusive os desafios, as malquerenças, as próprias vinganças como exercícios de aproximação. A influência espiritual, que nesse momento é forte como nunca na história da humanidade, ela faz com que nós estejamos mente a mente com inúmeras correntes de luz e inúmeras correntes de sombra. E essa irmandade, longe de ser necessariamente um problema, pode ser a base da nossa solução. A cada vez que nós optarmos pela luz, nós vamos também, mente a mente, disseminar essa luz junto a todos os amigos e inimigos espirituais. Todos juntos no resgate, juntos na pacificação, juntos na limpeza espiritual. Por isso nós queremos hoje fazer a oração que nós vemos como a oração da transformação. A oração que chama a Mãe. Como nós, nos momentos das crises, também queremos ter os nossos afetos, nossos zelos, nossos cuidados, nós chamamos agora Maria, dizendo: Ave Maria, Tu és cheia de luz, cheia de graça, porque o Senhor, porque Jesus, porque Teu Filho, através de Ti, é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres, os homens, os brancos e os negros, os ricos e os pobres, porque bendito é o fruto do vosso ventre. O amor.
Jesus. Santa Maria, Mãe do Amor, amante do amor, amável no amor, que vem até nós e rogue por nós, agora, nesse momento, que é a hora da nossa transformação, que é a hora da nossa definição, que é a hora do nosso aprendizado, que é a hora da morte do homem velho e do renascimento do melhor de nós, do Deus que mora em nós, do Jesus, nosso Mestre, agora na hora da nossa morte. Nos acolha, nos impulsione, nos encoraje, Mãe, porque nós precisamos muito do teu colo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, é uma alegria estarmos com Maria, nós todos à sua volta, como os cachorrinhos recém-nascidos, mamando na mamãe, mamando naquela que arriscou a sua vida, que arrisca a sua harmonia, a sua integridade para nos nutrir nesse momento de tanta fome, fome espiritual. Muito bom que a gente tenha escolhido estar aqui e tenha escolhido estar aqui para discutir esse tema, que é o tema da paz. Nós estamos em plena guerra espiritual, conforme previsto no Apocalipse. A guerra entre o bem e o mal está acontecendo agora. Não é preciso nenhuma visão espiritual para saber que todas as grandes instituições da Terra têm sido dominadas pelas trevas, como os meios de comunicação e suas notícias nefastas, tenebrosas, como a indústria de armamentos, a indústria de medicamentos que deixa de lado tantas vezes as curas e o bem-estar para visar os seus lucros, e a indústria de armamentos que investe na guerra, que ganha, que suga, que lucra com a guerra, o tráfico de drogas, o sistema financeiro internacional, a política, a religião, que, se não na totalidade, em grande parte das suas estruturas, das suas hierarquias, trabalha para manipulação, para o enriquecimento, para o poder político. Muito terreno, nada divino. Então é fácil perceber que todas essas instituições estavam sob as ordens das trevas e que na passagem do mundo da Terra para mundo de regeneração, que é o que está acontecendo agora, eles sabem melhor até do que nós, quem somos nós, dessa transição, dessa mudança, e que, portanto, eles vão abrir mão de poder, eles vão perder o poder e não querem entregar esse poder de mão beijada. É claro, por isso a guerra. E por isso é que nós somos chamados à guerra, porque grande parte das construções, das armas, das cidades, das fortalezas nessa guerra são feitas com ectoplasma, que é uma energia que nenhum espírito consegue produzir, só o espírito encarnado. Então, os dois lados, Jesus e as sombras, a luz e a sombra, Jesus e as diferentes facções das trevas, todos precisam da nossa energia, da nossa vibração. A cada vez que a gente baixa a nossa vibração em violência, nós fornecemos armas para as sombras. E cada vez que a gente embebe as nossas energias com otimismo, com confiança, nós fornecemos material imprescindível aos exércitos da luz. Então que agora, nesse momento, a gente não só produza luz, mas também nos vejamos, nos habilitemos para paz e assim
não só agora, mas ao longo da semana, ao longo dos próximos meses, ao longo das nossas vidas, nós nos vigiemos para mantermos-nos sempre fornecedores de luz, servos do Cristo, ceareiros na seara de Deus. Não é isso? Então vamos lá. Então, para falar sobre paz, nós precisamos entender a violência. E para entender a violência, precisamos do conceito. O que é o mal? Essa pergunta fantástica e primordial foi feita por André Luiz no livro Ação e Reação, capítulo 7, que tem como título Conversação Preciosa. Por quê? Porque André Luiz se viu num momento onde foi possível fazer uma pergunta que o incomodava muito, quando esteve a sós com um alto instrutor espiritual de nome Sanzio. E ali ele perguntou, fez para Sanzio essa nossa pergunta: o que é o bem e o que é o mal? E a resposta foi surpreendente, porque os grandes espíritos são aqueles que alcançaram a simplicidade. E a resposta foi alguma coisa assim: deixemos de lado as discussões da teologia, da filosofia, das academias, das disputas vaidosas pelas posições, cargos e títulos, para sermos muito práticos. Sanzio então falou para André Luiz e falou para todos nós, com outras palavras: todos querem apenas o bem. Todos. A diferença entre aqueles que têm a sua ação resultando em desfavor de terceiros, resultando em prejuízo aparente para terceiros, é a amplitude do bem que cada um busca. Porque o bem, todos querem o bem. Não é uma resposta surpreendente? Que o assassino queira o bem, que o estuprador queira o bem, que o pedófilo queira o bem, que o corrupto queira o bem? Apenas o bem? É surpreendente. Sanzio nos informa que a questão não é querer o bem ou querer o mal, mas é querer o bem de quem? Porque o estuprador tem prazer com a dor alheia, com a dominação. O corrupto quer o bem para si, quer os bens, o dinheiro, o recurso para si, para sua família. Mas eles todos querem apenas o bem. Mesmo que o que é bem para ele, o que é prazer para ele, cause flagrantes prejuízos a terceiros, ele se sustenta ali porque ele está exclusivamente concentrado na obtenção do bem para si, sem se importar com o alheio. Enquanto que o bem, a ação do bem, a ação dos bons, a ação dos luminares, sempre pensa na coletividade. Isso nos remete inclusive ao nosso primeiro momento desse estudo sobre os exercícios de paz, quando a gente falou da visão da coletividade, da perspectiva espiritual, como primeira grande ferramenta de pacificação. Essa visão, esse ensinamento de Sanzio reforça isso ao dizer que quando você tem uma perspectiva de coletividade, de integralidade, uma perspectiva do infinito, do eterno, uma perspectiva do divino, você se pacifica, porque aí quando você faz as suas ações, quando você tem os seus pensamentos, você vai agir nessa perspectiva, pensando no bem de todos. Essa é a diferença dos bondosos e dos malvados. Os bondosos pensam no bem de todos, os malvados pensam no bem apenas dele mesmo, no máximo daqueles que o cercam. Não é interessante isso? Mas aí decorre dessa definição
uma responsabilização, um senso de responsabilidade enorme, porque surge para nós a necessidade de perguntar o quê? Como eu faço? O que é necessário que eu faça para expandir a minha ação no bem? Fale a verdade. Essa é uma questão urgente para todos nós que percebemos então que o mal é apenas o bem exclusivo e o bem é o bem geral. Como eu faço para ampliar a minha ação no bem? Porque precisamos todos concordar que nas nossas orações a gente ora por quem? Por nós e por aqueles que nos cercam. Quando a gente pensa, quando a gente age, para onde vai o nosso tempo, para onde vai o nosso dinheiro, para onde vão os nossos talentos, se não para nós mesmos e para aqueles que nos cercam? Portanto, é bem possível que em muitos momentos a gente, mesmo sem perceber, esteja no mal, concebido com essa ação, esse pensamento, essa oração exclusiva que quer o bem dos seus sem pensar nos demais. E isso é fundamental para o nosso crescimento, perceber humildemente a nossa insuficiência, a nossa violência, o nosso egoísmo. Por que é muito importante nós reconhecermos as nossas fragilidades, a nossa sombra? Porque só quem tem problema tem solução. Só o alcoólatra que se reconhece doente busca cura. Ora, só a pessoa que reconhece as suas ignorâncias se habilita para os aprendizados. É evidente isso. Então, o primeiro passo para a autopacificação é reconhecer-se violento. O segundo passo, então, é entender os caminhos da conquista da paz, e já falamos numa primeira ferramenta, dessa perspectiva da espiritualidade. Hoje, nós vamos falar de quais os caminhos são colocados pela vida para cada um de nós, para essa expansão de visão, essa expansão de perspectiva que vai permitir a gente pensar, agir, investir em cada vez maiores círculos de pessoas, querer trabalhar, investir, orar cada vez por mais gente, saindo do egoísmo para a fraternidade universal, exemplificada por Jesus. Como? Quais são os mecanismos que a vida nos propõe para isso? Não é interessante pensar isso? Fundamental. Há um tempo atrás, já há vários anos, passou na televisão uma novela ambientada na Índia. Se não me engano, o nome era Caminho das Índias. E lá nós percebemos que há muitos milênios eles já sabem da reencarnação, da lei de causa e efeito, que eles chamam de karma. Só que lá eles separaram a sociedade em castas, de forma que as pessoas de uma casta superior não poderiam casar, se relacionar, nem mesmo trabalhar junto com castas inferiores. Por quê? Por causa de uma visão distorcida da lei de ação e reação. Qual era essa visão? Essa visão era assim: quem está sofrendo por uma punição de Deus. E se Deus está punindo, quem somos nós para amenizar essa punição? Estaremos indo contra a ação de Deus, então é errado ajudar alguém que sofre. Olha que coisa terrível. O raciocínio não tem lógica? Tem lógica. Mas será ele correto? Claro que não. Mas por que eles chegaram nessa incorreção? Porque a lei de ação e reação, ela é uma lei menor.
A Constituição Universal, a lei que rege todos os universos, é a lei de amor sagrada e única, que foi explicitada por Jesus ao dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Portanto, as dores, todas as situações da vida, todas as pessoas carentes que estão à nossa volta, todos os necessitados, independente de serem do seu sangue, das suas relações, compartilharem ou não das suas convicções, são todos convites à fraternidade. Mais ou menos como se a vida fosse uma casa com 4 lados, uma casa normal, mas que tivesse cores diferentes nas suas paredes de fora. Por exemplo, as cores da bandeira: 4 paredes, verde, amarelo, azul e branca. As pessoas colocadas à volta dessa casa, instadas a descobrir a verdade, a realidade, ou seja, nesse simbolismo, perguntadas qual é a cor da casa, umas falariam verde, para surpresa geral. E ouvia, para sua própria surpresa, as pessoas à sua direita dizerem que a casa é amarela. Como amarela? Claramente a casa é verde. E depois, todos surpresos também pelo terceiro grupo dizer que a casa era azul e o quarto dizer que a casa é branca. Qual a tendência do homem primitivo, mesquinho, egoísta? Brigar, exaltar o seu ponto de vista, humilhar e denegrir o ponto de vista dos outros. Vocês são cegos, é claro que essa casa é da cor que eu estou vendo. Apenas aqueles que estão à volta da casa, que tiverem um mínimo de humildade, vão se dignar a dar um passinho para o lado e, nesse passo, colocando-se no lugar do vizinho, descobrir, no caso do primeiro grupo, que a casa não é só verde. Ela é verde e amarela, de forma que só aqueles que forem humildes e que se dignarem a sair do seu lugar de autossuficiência e de arrogância para se colocar no lugar do outro, vai expandir o seu ângulo de visão. E se ele continuar com essa atitude humilde, ele vai dar mais alguns passos na posição do terceiro grupo e do quarto grupo. E fazendo isso, ele vai perceber porções cada vez maiores da verdade. Só os humildes e os empáticos, ou seja, as pessoas que se colocarem no lugar do outro, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, vai expandir a sua visão e enfraquecer o seu egoísmo. Não é interessante essa imagem que nós estamos usando? Concretamente, deixando as imagens e as histórias de lado, o fato é que os nossos pontos de vista, nesse nosso estágio de desenvolvimento atual, os nossos pontos de vista são determinados pela cultura, pelos fatores ambientais, pela nossa situação de vida, de forma que um homem pensa no geral muito diferente do que uma mulher, um rico pensa muito diferente do que um pobre, um branco em relação a um negro, um brasileiro em relação a um argentino, um engenheiro em relação a um mestre de obras, não é assim? Todos nós pensamos muito diferentes e, pensando e vendo a vida muito diferente, temos optado pelos conflitos, fazendo da diferença entre ricos e pobres luta de classes, fazendo da diferença entre homens e mulheres guerra dos sexos, fazendo a diferença entre países disputas, guerras nacionais, disputas comerciais. Que triste isso. Quem de nós aprendeu a delícia de se colocar no lugar do outro?
Quais são os homens que buscam sinceramente todos os dias nas suas relações colocar-se no lugar das mulheres e expandir o seu ângulo de visão? Os idosos ou os adultos que se dispõem a se colocar no lugar dos mais velhos e dos mais novos. E os ricos com relação aos pobres e assim por diante. Quem se dispõe a fazer isso? Você, examine a sua postura. Você tem sido uma pessoa que antes de reagir às posições diferentes da sua, procura entender como aquela pessoa chegou naquele ponto de vista? Você faz isso? Faz isso sempre? Perceba como você poderia ter ganho, ter expandido, ter evitado guerras e violências inúteis, se você tivesse buscado ainda mais isso que você em alguns momentos já busca. A empatia. Que ferramenta fantástica! Para dar um mero presente para uma pessoa, você só pode presentear bem se você tiver capacidade de se colocar no lugar do outro. É ou não é? Se você for negociar alguma coisa com seu chefe, com um colega de trabalho, discutir a relação com seu cônjuge, criar o seu filho, quaisquer tarefas importantes da vida que envolvam duas pessoas, exige das duas essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Na nossa historinha, a humildade para dar alguns passos e buscar olhar a vida, olhar a realidade do ponto de vista diferente. E assim ganhar reais e concretas capacidades de dialogar, que é falar e ouvir, que é uma capacidade muito rara. Ganhar a capacidade de cooperar, porque cooperar exige que eu complemente a ação do outro. Ganhará a capacidade de conviver, de aprender e de evoluir. A paz. A paz é a base de todas essas conquistas e o fim de todas essas conquistas. E Jesus deixou muito claro que a paz é a nossa grande tarefa nessa transição planetária. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Isso quer dizer que você, minha amiga, meu amigo, você e eu e todos nós aqui, inclusive boa parte dos nossos amigos espirituais, que estão na mesma barca que a gente, só conseguiremos permanecer na Terra se nos autopacificarmos, se buscarmos a paz em nós mesmos, que é a característica do manso e do pacífico. Manso e pacífico é aquele que fez a paz dentro de si mesmo. Para isso, fundamental a perspectiva espiritual ampla, e para isso, fundamental a capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia, que é esse nosso exercício de hoje. E que quando nós não conseguimos fazer pela boa vontade, a vida nos propõe uma empatia obrigatória. Você já pensou nisso? A vida nos propõe uma empatia que às vezes é compulsória. De forma que aqueles que não foram empáticos por boa vontade, ricos que humilharam pobres, brancos que humilharam negros, podem nascer na outra polaridade. Judeus nascendo palestinos, homens machistas e violentos nascendo mulheres, ricos exploradores e humilhadores de pobres nascendo em condições de extrema pobreza. E isso é a grande finalidade, descortina-se com isso uma enorme e linda função da reencarnação. Essa reencarnação que a gente pensa apenas como punição, não é. Ela coloca pessoas no ponto de vista do outro, coloca na posição do outro, de modo que aquele que achava que a sua classe, que a sua raça, que a sua posição era a única digna, a única merecedora,
ele vai nascer na outra polaridade, ele vai se colocar, ser colocado pela vida na outra polaridade, fazendo com que a sua visão se expanda. Um homem que avança no entendimento de como pensa uma mulher, um rico com um negro e um brasileiro com um argentino, é tão bom. Você não recorda isso? Você não tem isso na sua vida? Meu amigo, minha amiga, você não tem essa referência de ter havido alguns momentos em que você conseguiu se colocar no lugar do outro? Como isso refresca a alma, como isso realiza, como isso é alegre, como isso nos ilumina? Lembre-se desses momentos em que você, diante de um filho de colo, em que você, conhecendo uma pessoa que você sentiu muita afinidade, você teve uma vontade enorme de fazer perguntas, é o primeiro momento dos namoros, pergunta-se tudo. Diante dos nossos bebês, a gente busca o que ele está sentindo, o que ele quer agora, por que ele está chorando. Esses são os maravilhosos momentos da vida, em que uma pessoa escolheu você para falar dos problemas da vida e você conseguiu ter uma postura simpática, de acolhimento, de empatia. Esses momentos são impagáveis. Esses momentos devem direcionar a nossa vida, porque eles representam a felicidade que não termina, que, muito diferente da felicidade dos prazeres, do dinheiro, dos poderes da terra, que tem seu início, meio e fim, essa felicidade conquistada pela empatia, pela compaixão, pela fraternidade, é a empatia que vai permanecer conosco para sempre. Não é lindo isso? Graças a Deus, reflitamos e estudemos a empatia. É o nosso convite de hoje. Agora vamos para o segundo momento, então, dos nossos estudos e refletir junto com os amigos em cima das questões trazidas por eles, tá bom? Vamos lá. Vandinha de Jesus, Esther Amaral, Mônica Silva, Samar, nossa grande amiga do Semente de Luz, da Fluidoterapia, Mônica da Silva. É muito legal que as pessoas estejam chamando amigos. Chamar amigos é estar a serviço do bem. Estar a serviço do bem é naquela imagem da multiplicação dos pães, receber o pão de Jesus, repartir o pão, passar para frente e orientar o da frente a também repartir o pão. Repartamos o pão e lembrando dos amigos que para quem essa conversa nossa possa ser útil. Andréa Gedert está fazendo isso, a Mônica da Silva também, a Vandinha também fez, Eliana Maria de Lima, Suzimara Alves, Cristiane Edreira Lopes, Roberta Emi, Felipe Montagnoli, Sônia Regina, Cristiane Edreira, já falei o nome dela, Jussara Regina, Simon Mansur. Quem mais? Quem traz uma questão pra gente? Janete Gomes Maria, Marinês Dias. Muito bom que as pessoas se encontrem nesses estudos também, muito gostoso. Margarete Machado, vamos ver o que diz a nossa companheira. Importante saber que tipos de energia estamos produzindo, calibrando nossos pensamentos e sentimentos no bem. Olha o que ela nos diz. Para produzirmos ectoplasma que será utilizado pelos mensageiros da luz. E aí emerge luminosa a receita do sublime médico falando: vigiai e orai. Se nós precisamos vigiar constantemente e perguntar o tempo todo para nós em que bases você está vibrando, em que ectoplasma você está produzindo, você está se associando com as trevas ou com a luz através dos pensamentos e sentimentos. Façamos isso permanentemente. Permanentemente. Fantástico, Margarete, você lembrar isso.
Maura Cristina Moura, Márcia Sodré, Davi Chinalha, Marcos Magrelo, Lilian Caetano Argelo, Ana Maria Escorza, Diva Lima, Rosa do Amaral. A Rosa acho que teve dificuldade, ela tentou se comunicar com a gente não pôde atender aqui no meio da live, tá bom, Rosa? Que bom que você conseguiu entrar. E saiu de novo, tomara que tenha conseguido. Margarete, vamos lá. Margarete, momento de evitarmos o confronto. Nenhum de nós temos a verdade absoluta. Dar um passo atrás, seja em qualquer discussão, evita o embate. Se ultrapassarmos a linha de contenção, partimos para o combate, portanto, ouvir e não reagir nos proporciona a paz. Olha que legal! Além de evitar a perda, que é o combate, que gera ódio, gera mágoa, gera culpas, esse passo do lado, esse passo para trás, essa humildade vai nos permitir ganhar, não apenas não perder, mas ganhar, expandir o nosso ponto de vista com o ponto de vista alheio, de forma que aquele que tinha preconceitos com negros, poder perceber a riqueza do ponto de vista daquela outra cultura. Que tinha preconceito com relação a homossexuais, a frequentadores de religiões diferentes, afro-brasileiras, e você vai com isso se permitindo, não apenas não fazendo a guerra que te joga para trás, mas abrindo-se à empatia, o que te impulsiona para frente, para o diálogo, para a fraternidade. Olha que decisão fundamental, que decisão delicada nós podemos tomar. Optar não pelo egoísmo que tem gerado guerras, mas pela compaixão, pela empatia que gera fraternidade. É simplesmente isso. É isso que está em jogo e que depende da nossa lucidez para tomar as boas decisões. Mais uma vez, muito obrigado, Margarete. André Salvatore falando, é muito bom ter esse momento, acabamos nos autoconhecendo e assim podendo mudar nossa atitude diante do próximo. É esse o ponto de vista, sem dúvida. Nos conhecer para nos transformar. Muito legal, André. Márcia Sodré, vigiai e orai sempre. Rosa Amaral, é fácil escrever. Será que é esse mesmo o que a pessoa está pensando ou só da boca para fora? Pois é, nós temos uma comunicação superficial. As redes sociais fazem isso, mas também a comunicação em família, abrangendo praticamente todas as nossas relações. Mas nós podemos decidir a atitude com a qual nós vamos receber as palavras dos outros. A atitude guerreira vai gerar guerra. A atitude empática vai gerar paz. E aí é linda a orientação de Teresa de Calcutá, que fala que a questão da vida nunca foi entre nós e os outros. Colocar as coisas dessa forma faz a discussão de quem vai ganhar. A questão da vida, segundo a grande e luminosa irmã de Calcutá, está entre nós e Deus. Nós não precisamos estar com a razão. Nós não precisamos lutar para vencer os pontos de vista dos outros. Nós precisamos estar com a nossa consciência, estarmos com Deus, estarmos em paz. É um convite maravilhoso, não é? Vamos ver. Julita Maria, Sidneia Brito, Mônica da Silva, Janete Gomes da Silva, Dani Chinalha, muito legal estar com a gente, Davi. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. Janete Gomes da Silva, Rosa Amaral. Até a próxima live, Rosa, muito legal. Julita Maria, uma pergunta, por favor. Vamos ver a Julita. Ir ao encontro para trazer luz
e uma pessoa que está com depressão, como posso ajudar mais a esta pessoa? Estou orando por essa pessoa, mas como posso fazer mais para ajudar? Ouvir me ajudará mais para continuar? Ajuda. Ajudando ao outro. Sem dúvida, ouvir, acolher. Mas antes de ajudar, nós sempre precisamos perguntar como eu estou. Não é assim que os salva-vidas falam que se você não sabe ajudar, não se aproxime de alguém que está se afogando, porque você pode afogar junto? Então, em primeiro lugar, você primeiro precisa estar bem para ajudar os outros. Não estar perfeito, senão a gente não ajuda ninguém, mas estar bem. Então faça uma oração. Busque a inspiração do alto antes de ajudar qualquer pessoa. Não vá assim, doido, não vá por nada, apenas com a boa intenção. Vá munido das melhores vibrações. Então ore antes da ajuda, em primeiro lugar. Em segundo lugar, busque a orientação na medida das suas possibilidades e da sua sintonia. Ideias vão brotar, palavras, atitudes vão surgir. Duas possibilidades: a pessoa acolhe as suas palavras, a sua orientação, ou não acolhe. Se ela acolhe, maravilha. Se ela não acolhe, existe uma receita muito interessante para ajudar as pessoas que se mostram impermeáveis à ajuda. Como ajudar quem não quer ser ajudado? É uma questão difícil. Principalmente quando você mora dentro de uma mesma casa, você deve agir no ambiente. Onde tiver água, por exemplo, imprimir a sua energia positiva para aquela pessoa. Seja quando estiver fazendo faxina no quarto da pessoa, quando estiver lavando a sua roupa, cozinhando a sua comida, pondo a água na geladeira ou no filtro. São momentos fantásticos. No momento que você for arrumar o armário dessa pessoa, faça isso. Haja sobre o meio ambiente, imprima o seu amor em tudo que rodeia aquela pessoa. E muito especialmente, faça o evangelho no lar. Se a pessoa não morar com você, proponha para ela fazer um dia por semana o evangelho no lar na casa dela. Doe, coma pelas beiradas, haja no ambiente. Se você que está nos assistindo hoje não estiver fazendo o evangelho no lar, eu lhe dou essa sugestão. Abra a sua casa, abra a sua vida. A gente não canta assim para Jesus na música bonita? Entra na minha casa, entra na minha vida. Pois é, mas Jesus, para entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, a luz, para entrar na nossa casa, precisa que nós abramos a janela e afastemos as cortinas. E isso nós fazemos no campo vibracional, no campo espiritual, pelo evangelho no lar. Não bastam orações isoladas. Se você marcar um horário para estar naquele dia da semana, naquele horário, conversando com a luz, essa luz se fará na sua casa, será uma verdadeira faxina espiritual. Mesmo que aquela pessoa mais necessitada não esteja junto, você não pode forçar, nem fazer instâncias demais, mas faça a faxina. Seja você aquele que limpa. Não é? É uma maneira maravilhosa de fazer a paz, especialmente nesses tempos de isolamento social, onde a intensificação das relações tem acirrado algumas mágoas, tem trazido do passado questões mal resolvidas. É fundamental fazer faxina espiritual das suas casas. Pegue o evangelho, se a pessoa compartilhar da mesma visão ou não tiver visão nenhuma, pegue o evangelho segundo o espiritismo, mas se não, alterne numa semana um livro de uma religião, depois de outra, mas faça uma oração pedindo ajuda do alto, sempre a oração antes de qualquer ação mais importante, para nos sintonizarmos, para afiar a faca antes de descascar o abacaxi. Então faça a oração, leia um trecho do evangelho, comente sem pretensões, sem querer passar recados, apenas comente livremente o que o alto pode estar querendo dizer com aquilo.
faça uma oração de agradecimento e o que interessa é a constância, a perseverança. Inclusive para isso, nós temos trazido as nossas mensagens todos os dias, estudo do Evangelho e mensagens todos os dias aqui no Facebook, e temos também livros que têm ajudado algumas pessoas justamente a fazer o seu Evangelho no lar. Aqui o Grãos de Mostarda, que tem pequenas mensagens que podem ajudar as pessoas no estudo do Evangelho, e Saulo e Paulo, lembrando que o rendimento de todos, Saulo e Paulo, endereçado ao autoconhecimento, ambos os livros com rendimentos líquidos totais para a Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG maravilhosa que faz diversos projetos. Conheça o site, conheça no Face, os vídeos no YouTube, são coisas fantásticas. Aliás, nós também temos um canal no YouTube com o mesmo nome que a gente vê aqui, e estamos à disposição, dentro da nossa limitação, para o que a gente puder acolher e ajudar os irmãos, as irmãs, os amigos. Tá bom? Domingo sempre às 5h30 da tarde, quintas-feiras sempre às 19h30, mesmo horário que a gente fazia o Aprendizes do Evangelho lá no nosso querido Semente de Luz. Estamos aqui sempre e foi uma alegria estarmos aqui para discutirmos empatia, para conversarmos sobre a ferramenta da empatia, que ao lado da perspectiva espiritual são duas maravilhosas ferramentas de autopacificação. Na terceira e última conversa a esse respeito, nós vamos falar sobre a terceira ferramenta que nós vislumbramos, que complementa magistralmente essas outras duas, que é a ferramenta do autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, não há como nos pacificarmos. Vai ser na quinta-feira, às 19h30, quinta-feira que vem, nós vamos ter esse tema. Já fica convidado para estar com a gente também. Muito obrigado, um prazer estar com vocês e até os próximos momentos. Fique com Deus, fique em paz. Não deixe o homem velho, os velhos padrões, as velhas competições dominarem as suas ações. Pacifique-se. Senhor, fazei de cada um de nós que está ouvindo essa live, que está intuindo essa live, a sermos instrumentos da vossa paz. Que onde houver ódio, que nós todos levemos o amor. Que onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. Que onde houver dúvida, aqui dentro e lá fora, que nós levemos a fé. Que onde houver trevas, aqui dentro e lá fora, que nós levemos a luz. Porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é nos transformando, é morrendo para nossos padrões antigos, que nós renasceremos para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.